Então nós começamos na última quarta-feira passada, nós começamos com o culto de libertação. Vocês que estão nos visitando são muito bem-vindos. Vocês são de casa? Já são de casa, são muito bem-vindos. Você que nos acompanha da sua casa, estamos em Curitiba, e você que está aí na tua casa também, é um privilégio, nós nos sentimos honrados em entrar na tua casa. Quando a gente vai falar de libertação, então a gente começou na semana passada falando sobre libertação de cativeiros espirituais, está aqui, e Jesus ele vai pegar esse texto que foi escrito pelo profeta Isaías, pelo menos 700, 800 anos antes da chegada de Jesus Cristo, e Jesus vai chegar em Lucas 4, ele vai abrir esse rolo, ele vai abrir essa passagem, ele vai pegar aquele pergaminho, ele vai ler essa passagem diante das autoridades em Israel, e no final, depois que ele lê esses versículos, esse capítulo 61, ali de Isaías, ele vai dizer, hoje se cumpriu essa palavra. Então Jesus veio para libertar, Jesus veio para quebrar, para tirar essas algemas, Jesus veio para proclamar a liberdade. Olha o que diz a palavra do Senhor, enviou-me a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E aí em Lucas ele diz, hoje se cumpre essa palavra. Quando a gente entende e a gente vai pensando sobre esse tema de libertação, eu quero rapidamente apenas recapitular aqui aquilo que nós passamos a semana passada, para você que está vindo pela primeira vez se situar, para você que veio a semana passada relembrar aquilo que foi falado, para que a gente continue dentro desse tema nessa noite. Os fundamentos do Ministério de Libertação. Primeira coisa, os fundamentos que nós usamos aqui na Igreja Batista do Bom Retiro, que é algo que Deus deu para o nosso pastor Oswaldo Lobo. A gente é centrado na palavra de Deus. Então a nossa libertação, os nossos processos de libertação, aquilo que é ministrado daqui desse altar na vida de vocês, os fundamentos estão dentro da palavra de Deus. Quem liberta é Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Por quê? Porque tem alguns ministérios que são fundamentados em algumas coisas que trouxeram vários dissabores, vergonha para as pessoas, humilhações, cultos caóticos onde há uma confusão, e a gente não vai por essa linha. A nossa linha é palavra de Deus com Jesus Cristo, Ele é o libertador, e a palavra traz luz. E quando a gente se relaciona com Deus, através da palavra de Deus, a gente é um aluno, o aluno não tem luz, e quando ele vai aprender, se torna um aprendiz, e começa a estudar a palavra de Deus vai trazer luz para o meu caminho, para o teu caminho. Não é à toa que no Salmo 119 vai falar, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então, primeira coisa, lembre-se, o inimigo, o Satanás, os demônios, eles vivem na escuridão. Então, se eles vivem na escuridão, eles não vão gostar da luz, porque a luz vai denunciar as obras de Satanás. Então, quando você anda na luz, quando você anda na verdade, quando você anda no equilíbrio dentro da palavra de Deus, você está caminhando no fundamento para a tua libertação em Cristo Jesus, para você alcançar a liberdade em Cristo Jesus, tá? Entendendo, então, nós usamos o texto de Mateus 12, entendendo a infiltração demoníaca, como o demônio ele pode entrar na vida da pessoa. Eu quero que você entenda, existem 3 maneiras que a gente faz aliança no mundo espiritual. O demônio ele precisa para se alimentar de lixo. O lixo é o pecado na nossa vida. Mas existem maneiras que a gente convida aquele espírito imundo para que ele venha operar na nossa vida ou até mesmo controlar ou possuir a nossa vida. E são comida e bebida. Diga, comida e bebida. Comida e bebida é forma de você fazer aliança no mundo espiritual. Entenda isso. Jesus ele vai pegar o pão junto com os seus discípulos, vai partir. Isso é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória. Abimeleque junto com Abraão fazem também uma aliança em volta da mesa. Então a mesa, alimento, comida e bebida é um lugar onde realmente a gente faz aliança no mundo espiritual. Pode ver se você já encontrou em algum lugar um despacho, numa encruzilhada, e você viu que lá tem comida, lá tem charuto, lá tem galinha preta, lá tem bolo de fubá, tem pipoca, tem cachaça, comida e bebida. Segunda forma que você faz, derramamento de sangue. Caim se levanta lá em Gênesis contra o seu irmão e mata seu irmão Abel. Derramamento de sangue. Deus chama ele para uma conversa e diz, olha, o que você fez? O sangue inocente do teu irmão clama da terra. A terra é maldita. A terra foi profanada. E aí Deus diz para ele, você vai ser itinerante, andarilho, não vai parar.
Sabe a pessoa que não tem paradeiro? Às vezes você não teve paradeiro em relacionamento, você não consegue parar no emprego, você começa uma empresa, afunda a empresa, você começa num trabalho, você afunda junto com o trabalho, nada vai rompendo na tua vida, você vai ser andarilho, você não para, você não tem um lugar de descanso, você não para. Segunda coisa que Deus fala para ele, você vai ser vagabundo. Ali, esse vagabundo quer dizer que você não vai colher o fruto do teu trabalho. Parece que o teu salário vai sempre num saco furado, né? Você se esforça, mas parece que não vê o resultado, não vê o fruto do teu esforço. E a terceira coisa que Deus fala para ele é: todo homem que te encontrar vai querer te matar. E aí ele vai reclamar para Deus, ele não se arrepende, ele simplesmente diz para Deus: o castigo que o Senhor está me dando é pesado demais. Ele tinha acabado de tirar a vida do irmão dele. Voltando. Então, derramamento de sangue. Primeiro, comida e bebida. Segundo lugar, derramamento de sangue. Terceiro lugar, aliança de alma, sexo. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Só que em Coríntios, Paulo fala o quê? Aquele que se deita com a prostituta se faz uma só carne. Casamento. Então, aliança de alma, derramamento de sangue e comida e bebida, você faz aliança no mundo espiritual. Então, a gente entendeu a infiltração lá de Mateus 12, que o demônio ele anda por lugares áridos, então ele se lembra da sua antiga casa, ele tem memória, ele volta, encontra a casa limpa, varrida, desocupada, ele volta, traz mais 7, e o segundo estágio daquela pessoa é pior do que o primeiro estágio. Depois a gente viu que ele se alimenta de sujeira, pecado. Sujeira aqui, entenda-se, pecado não confessado, pecado oculto. Viver sistematicamente na prática do pecado, quando a gente vive dentro da iniquidade, onde a gente repete os mesmos pecados, na prática realmente. Você sabe que mentir é pecado e você mente hoje, você mentiu ontem, você vai mentir amanhã, isso é sistematizar o pecado, você vive na prática do pecado. Seu alimento então é a sujeira. O discipulado na batalha espiritual. A gente falou sobre a importância do discipulado. Esse discipulado é conhecer realmente a palavra. É ter alguém, homem com homem, mulher com mulher, que caminhe junto nessas dificuldades, nesses momentos. Por quê? Porque a gente vai precisar de ajuda. A gente precisa ser discipulado à luz da palavra. De novo a luz, trazendo entendimento aonde estão as áreas de escuridão, aonde estão os cativeiros. Então a gente coloca a luz. O discipulado é importante, a anatomia do cativeiro. Então a gente destrinchou, vamos usar essa palavra, o que é o cativeiro, a forma que o cativeiro, como que ele funciona na nossa vida. Mas Deus levanta um pelotão de valentes. Jesus chama os seus discípulos, diz para eles que eles têm autoridade, delega autoridade e envia eles. Então o que Jesus está fazendo para mim e para você, eu quero que você saiba disso. Você pode fazer parte desse pelotão de valentes. Você é um desses homens e uma dessas mulheres. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses sinais o acompanharão. Em meu nome, impõerão as mãos e curarão os enfermos. Em meu nome, expulsarão demônios, espíritos imundos. Jesus já falou, então você faz parte. A gente só precisa acreditar primeiro no que Deus fez na cruz através de Jesus, acreditar que o sangue é suficiente, acreditar que Jesus é o libertador e se apropriar dessa autoridade que é Jesus que delega. Eis que vos dou autoridade, Lucas 19, para pisar serpentes e escorpiões, e nada, nenhum dano vocês terão. Então você pode fazer parte desse pelotão de valentes e evitar a fórmula do desastre. A gente já sabe. É buscar realmente dar ênfase, cultos às vezes que dá ênfase para o demônio. Não, porque o demônio, gente, entenda uma coisa, ele não quer manifestar. Ele quer continuar oculto na tua vida, porque se ele continuar oculto nas trevas, ele continua te dominando. Então, a partir daí, nós queremos agora continuar. Umas tolices que a gente escuta, né? O medo da retaliação, como se o diabo pudesse tocar no Filho de Deus que é santo. 1 João 5,18 vai dizer que aqueles que são nascidos de Deus não vivem em pecado. O maligno não os toca. Se o maligno está tocando, meus irmãos, nas nossas vidas, veja se não tem nada oculto. Eu não estou falando de opressão, porque a opressão acontece na mente. Qualquer um de nós pode ficar opresso. Eu já tive dias de opressão, dias que eu não queria nem levantar da cama, dizendo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não quero nem sair da cama hoje. E aí eu fui ver que era um sintoma de opressão na minha mente. Então, às vezes a gente fica preocupado,
Eu atendo pessoas e as pessoas às vezes falam, pastor, eu não vou entrar nessa guerra sozinho. Eu falei, você não está sozinho, filho, você está com Jesus. E se você está com Jesus, você tem a maioria. E o sangue de Jesus te purifica, te santifica e te dá poder para você realmente marchar dentro da tua casa. E as pessoas às vezes por falta de conhecimento, ou por timidez, ou por medo, que Satanás é o acusador, ela acha que ela não pode. O medo da imposição de mãos impuras, como se a iniquidade fosse propagada como uma maldição sobre o crente. Então, pessoas às vezes que ficam com medo, dizem, eu não vou impor as mãos. Já aconteceu comigo, talvez os pastores já tiveram essa experiência também, de pessoas com medo de impor as mãos e alguma coisa acontecer e vir para elas. Gente, se você está vivendo uma vida de santidade, o diabo não pode entrar na tua vida. Porque se fosse desse jeito, sabe o que aconteceria? Todo mundo aqui ia ficar endemoniado, porque ele ia entrar em mim, sair de mim, entrar em você, sair de você, entrar em você. Ele não pode nos tocar, ele só pode entrar se ele for convidado. Imagine a cena, eu vou lá na tua casa te visitar, amém? Ninguém disse amém, ninguém quer visita, glória a Deus, sem problema. Eu vou na tua casa te visitar, eu não posso entrar na tua casa, eu só vou entrar na tua casa se você me convidar. Eu só vou entrar na tua casa no momento em que você dizer, pastor, pode entrar, abrir a porta, pastor, por gentileza, entre. Então eu vou entrar na tua casa. É a mesma coisa, o espírito imundo, ele só vai entrar na vida de uma pessoa quando ele recebe um convite. O medo de orar em voz audível, como se o diabo pudesse roubar a bênção. Já escutou isso? Pessoas que falam assim, não, eu não posso dizer o nome dele, o nome de quem? Não, do coisa ruim, pastor, coisa ruim. Do capeta? Não, pastor, não fala o nome dele. Como se ele fosse ouvir, e a minha voz, a minha oração em silêncio aqui, ninguém vai escutar, só Deus vai escutar, ele não vai escutar, porque senão ele vai roubar. Gente, a Bíblia diz que nós devemos orar, falar com Deus, orar é falar com Deus, é expor aquilo que está, há poder naquilo que você fala, entenda isso, meu irmão. Diga, há poder no sangue de Jesus, e há poder naquilo que eu falo, aquilo que você comunica, aquilo que sai dos teus lábios, há poder para abençoar e para amaldiçoar. Agora, se você quer ter uma vida de derrota, uma vida miserável, é fácil. Comece a murmurar, comece a se vitimizar e comece a julgar as outras pessoas. Quer viver uma vida miserável? Comece a murmurar. Comece a reclamar, comece a se vitimizar, porque eu não tenho a família do vizinho, porque eu não tenho o emprego do outro, porque eu não tenho o carro, porque eu não viajei. Comece a se vitimizar, e aí você vai ver o que é viver uma vida miserável. O medo então de não ter o dom para o ministério, como se fosse apenas para uma elite orgulhosa. Jesus chamou os 12 discípulos, ele não falou para um grupo específico, ele falou para os seus discípulos. Quantos discípulos tem de Jesus aqui nessa noite? Levanta a mão que eu quero conhecer você. Então, se você é um discípulo de Jesus, você que levantou a mão, eu quero te dizer que você está convidado para fazer as obras que Jesus fez. Ele falou que nós faríamos obras maiores ainda do que as que ele fez. Então não tenha medo, não tenha medo do diabo. Tema a Deus. A Deus sim, a gente tem que ter temor diante de Deus, mas a gente não tem que temer o diabo. A gente tem que se posicionar sabendo quem nós somos em Deus, como filhos de Deus e a autoridade que nós recebemos de Deus. O medo de demônios territoriais, como se o inimigo habitasse em lugares e não em pessoas. Ele habita em alguns lugares por causa do pecado. Então você vai num lugar onde tem muita prostituição ou muito vício. O que vai estar por trás daquele lugar? Um espírito de vício. O que vai estar naquele lugar? Um espírito de sensualidade, um espírito de prostituição. Às vezes eu já atendi pessoas que pensam que o demônio está nas coisas, está no celular, está na caneca, está na cadeira, meus irmãos. Não funciona assim, ele precisa de um hospedeiro. Nós falamos sobre isso a semana passada, ele precisa de um corpo. E ele pode entrar em animais, conforme Marcos, quando ele sai do gadareno e aquela legião de demônios entra nos porcos e eles se jogam do penhasco. Então são tolices às vezes que a gente escuta, que a gente ouviu ou aprendeu assim, e a gente quando se depara com essa situação, às vezes a gente fica retraído, a gente dá uma travada e fica até com medo de participar de alguma coisa. Vamos lá, ensinos aplicados à batalha. A libertação não é analfabeta, não é surda e não é cega. Às vezes a gente pensa que para libertar vai precisar fazer um show, não precisa fazer show. Porque você está libertando no nome de Jesus. Só chega no ouvido da pessoa que está oprimida ou está endemoniada em nome de Jesus.
todo espírito maligno, todo espírito imundo, em nome de Jesus, saia dele. Às vezes a gente fica preocupado, a libertação, entenda, você não está orando a Deus, você está dando uma ordem no mundo espiritual para que aquela entidade demoníaca saia daquela vida, sempre trazendo a consciência daquela pessoa. Eu quero falar com o Joãozinho, com o Pedrinho, seja o nome que for, faz ele confessar. Tem uns aí que já fica pensando que é deles. Faz ele confessar o nome de Jesus, confessa, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, daqui a pouco, ele já trava a boca, em nome de Jesus, todo espírito maligno, escondido, oculto, em nome de Jesus, sai, manda embora, volta de novo, vamos fazer a oração, você vai chamar Jesus, a pessoa precisa falar, ela precisa participar, porque se com a tua boca confessares, e no teu coração credes, será salvo tu e a tua casa. 1 João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar. Eu sou, estando ali ajudando, qualquer um dos intercessores, não somos nós que libertamos, não somos. Você confessa os teus pecados, é você que abandona os teus pecados, é você que vai confessar as alianças de iniquidade que você fez, entenda isso, você precisa falar, para ser quebrada aquelas alianças. A maior questão em batalha espiritual não é a presença de demônios, mas é a ausência de Deus. Deus pode estar em todos os lugares, sim ou não? Deus é onisciente, onipresente, onipotente, não é isso que a Bíblia diz? Você sabe um lugar que Deus não está? Já pensou que Deus está em algum lugar que Ele não está? Porque Ele decide não estar? Vou dizer um lugar que Deus decide não estar, no inferno. Porque se Deus chegasse no inferno, sabe o que ia acontecer? Não existiria mais inferno, porque Deus é luz. Então Deus decide não estar naquele lugar. Mas não é que Deus não possa estar. É diferente, Deus é onisciente, onipotente, então a gente precisa entender que a presença de demônios, a influência de demônios é a ausência da presença de Deus na vida das pessoas. Traga Deus para a tua vida, traga Deus para a tua família, traga Deus para dentro da tua casa e você vai ver a mudança. Por quê? Porque é uma ausência da presença do Espírito Santo de Deus. Então o demônio ele vai cirandar na tua vida mesmo. É a ausência da presença de Deus. Toda infestação é o resultado de banir, dar um cartão amarelo e depois um vermelho para Deus. A presença de Deus é um efeito colateral do quê? Do pecado. Então toda infestação é o resultado da gente tirar Deus da nossa vida, da gente tirar Deus da nossa família. A gente tira Deus e a gente diz, eu posso viver, eu consigo, eu dou conta. E aí isso vai ser o quê? Um efeito colateral do pecado. Gente, há desconforto em obedecer a Deus, gera um desconforto no nosso coração, porque muitas vezes a gente quer pegar atalhos, a gente quer o caminho mais fácil, a gente quer que as coisas sejam resolvidas num estalar de dedos, mas Deus ele é um Deus de relacionamento e um Deus de processo nas nossas vidas. A gente faz um processo de se distanciar de Deus, e quando aperta, a gente grita, ai meu Deus, socorro, meu Deus. É isso que muitas vezes acontece. O foco da libertação não deve ser o parasita, o foco não é o demônio. A gente tem que proteger a pessoa já chega humilhada, já chega envergonhada, ela já se sente muitas vezes até mesmo rejeitada e excluída, ela é uma vítima daquele processo, ela tem responsabilidade nas escolhas que ela fez, mas ela é uma vítima daquele parasita que está ali sugando a vida dela, sugando as energias dela, sugando o dinheiro, sugando tudo que ela faz, vai sendo sugado pelo aquele parasita, aquele demônio, aquela entidade que sempre quer mais. É o irmão do me dá, ele só quer sugar. Esse é um parasita que fica sugando a vida das pessoas, e muitas vezes a pessoa não conhece Jesus, então ela fica presa. O foco da libertação não deve ser o parasita, mas sim a glória de Deus. A gente atrai a presença de Deus, porque onde chega a presença de Deus, a presença do inimigo vai sair. Onde Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. A presença maligna é sintoma de um pecado secreto ou ostensivo, repetido ou secreto, oculto, que a gente não confessa. Tiago vai falar, confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Parafraseando, confessai as vossas culpas uns aos outros e você pode ser liberto pela presença de Deus. Então o que o diabo quer?
não conta, esconde, mente. Se o teu marido souber disso, se a tua esposa souber, se o pastor, nossa, o que o pastor vai pensar a teu respeito? O inimigo tenta manter a gente dentro de um calabouço espiritual, dentro de uma jaula ou de uma prisão, dentro de um cativeiro, fazendo o quê? Oculta, não conta para ninguém, não conta dessa humilhação, não conta desse abuso. Se você perdoar ele vai repetir. Olha só, você foi abusado, você foi humilhado, você foi rejeitado, e você vai perdoar aquela pessoa? Não perdoa. Pois é aí que o diabo age. Enquanto você não perdoa, enquanto você fica dando alimento para ele, para esse parasita, ele continua se alimentando da sujeira do teu coração. Então, meu irmão, falta de perdão atrai a presença maligna na tua vida, porque você fica aprisionado na pessoa que te feriu ou que você feriu, e isso é uma porta para que os inimigos, o diabo venha zombar, pisotear na tua vida. Ele já não quer que você perdoe as pessoas. Ele quer que você continue nesse lugar de vitimização. Eu sou a vítima do negócio. Ele me humilhou, ela me envergonhou, ela me abandonou, ele fez isso. Filhos que se tornam escravos. O meu povo, esse texto aqui, Deus está decepcionado. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, que não retêm água. Acaso é Israel escravo? Escravo de nascimento? Porque foi então que se tornou presa de leões, que rugem e urram contra ela. Arrasaram a sua terra, queimaram a sua cidade e as deixaram desabitada. Os filhos que se tornam escravos. Quando que a gente vai se tornar escravo? Quando a gente abandona a fonte de água viva, o pão vivo que desceu do céu. Quando a gente decide andar pelo nosso próprio conhecimento e pela nossa própria força. Entenda, a gente é enganado. A gente é enganado. Não é à toa que em 1 Coríntios 4 fala que o Deus desse século cegou o entendimento. Satanás, ele vem cegar o entendimento das pessoas para que a gente não ouça. Por que a gente orou? Senhor, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos para que eu possa ver, entender, ouvir e ter clareza dentro da tua palavra. Porque ele vem cegar o entendimento, ele vem trazer um tampão nos nossos ouvidos para que a gente não ouça a verdade. Pode ver que a pessoa ferida, quando ela escuta a verdade, principalmente se tem a ver com a ferida dela, ela dá um pulo, não é assim? Não me toca, ninguém toca nessa área, não, isso está doendo. É uma ferida que está aberta, que está sangrando, onde escorre pus, sangue, dor, humilhação, mágoa, ressentimento, e ela fica se alimentando daquilo, e aqui esses filhos se tornam escravos. Israel vai se tornar escravo, porque vocês abandonaram a mim, fonte de água viva. Qual momento da tua vida você abandonou Deus? Em qual momento da tua vida você disse, Deus, eu não preciso mais do Senhor? Qual foi esse momento? Olhe para a tua vida e comece a pensar em qual foi o momento em que você disse para Deus, não preciso estar mais aqui, Deus, o Senhor não precisa estar comigo. Mesmo texto, filhos que se tornam escravos. Não foi você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu? Escolhas que você faz, que eu fiz, que nós fazemos. Não foi você mesmo a responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Ó a pergunta. O seu crime é castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor. Precisa explicar esse texto, gente? O texto já se explica. O Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Quem está falando aqui com o povo é o próprio Deus. Ele está dizendo, olha, vocês me abandonaram. Olha o que está acontecendo com vocês. O seu crime mesmo vai ser castigado pela rebelião. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar a Deus. É ruim, é uma escolha ruim, é amargo, traz dor, traz sofrimento. A gente pode escolher começar as coisas de 2 maneiras. A gente pode começar as coisas certas com Deus, a gente pode começar as coisas tortas sem Deus. Vai fazer toda a diferença para a nossa vida. Aqui Deus está dizendo para o povo, vocês que foram as suas escolhas, não foi você mesmo que é responsável pelo que está acontecendo?
Pense agora sobre a tua vida. Quem é responsável pelo que está acontecendo? Ah, pastor, é a esposa, é o marido, é o filho, é o meu patrão, é o pastor da igreja. Não. São as escolhas que a gente faz. O que nós vivemos vem em forma da nossa colheita, daquilo que nós escolhemos. E nós escolhemos viver uma vida distante de Deus, você vai colher uma vida distante de Deus. Se você andou por lugares tortuosos, você fez pactos, alianças, você celebrou com entidades demoníacas, o que você vai colher é perseguição, opressão na tua vida, até você se levantar e rejeitar e quebrar essas alianças, esses termos desses pactos que você celebrou. Pensa que é filho, mas continua escravo, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Olha o diálogo que Jesus está estabelecendo aqui. Os doutores da lei, os fariseus, eles questionavam Jesus. Algumas pessoas questionavam a Jesus e eles vão questionar: nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que nós vamos ser livres? Tem pessoas que andam dentro da escravidão, dentro dos buracos da alma escondida, das suas dores e das suas vergonhas, e não entendem isso, e acham que são livres. Quantas vezes eu já escutei: pastor, ser cristão é chato, não pode isso, não pode aquilo, não pode fumar, não pode beber, não pode. Eu falo: não pode. Eu posso todas essas coisas, mas eu decido não me envolver e não me tornar escravo dessas coisas, porque eu tenho liberdade para dizer que eu não quero me envolver, eu não quero viver dessa forma. É uma escolha que você faz. O povo aqui está questionando, os doutores da lei estão questionando: como assim? Se nós não somos escravos, como você pode dizer que nós somos livres? Eles não entendiam que o escravo é aquele que é dominado por algo. O escravo tem um senhor sobre ele, tem um feitor muitas vezes sobre a vida dele. Então eles não entenderam que essa escravidão é porque se você é preso e vive na prática do pecado, meu irmão, você não é livre. Se você não consegue dominar os teus impulsos para o pecado, como é que você vai achar que você é livre? Não, mas é que eu não consigo parar de mentir, pastor. Mas são mentirinhas bem pequenininhas. Você é escravo. Se você não consegue controlar o impulso da mentira: pastor, eu não consigo controlar o impulso. A minha esposa vai dormir, eu tenho que entrar naqueles sites, assim, que parecem umas fotos diferentes. Você é escravo, porque você não consegue, você deixa isso te dominar. Então, o escravo é aquele que vive dominado pelo pecado, dentro de um quadro espiritual. Gente, tira a sujeira, tira o pecado, tira a imundícia. Eu duvido que a pessoa vai continuar vivendo endemoniada. Se você tirar o pecado, confessar Jesus Cristo, chamar Jesus Cristo para a tua vida. Senão a gente tem que pegar a Bíblia e rasgar. Porque Satanás, ele tem força, mas a autoridade quem tem somos nós, que Jesus nos deu a autoridade dele. Satanás tem força, ele empurra. Não adianta, você não vai conseguir me expulsar. Eu estou aqui desde o nascimento, eu estou aqui há 5 gerações. Você não tem força para me tirar daqui. Realmente eu não tenho força, mas o Jesus a quem eu sirvo, quem morreu, mas ressuscitou, vivo está, em nome de Jesus, cala tua boca e sai dessa vida. É assim que a gente vai expulsar um demônio, uma entidade da vida, um espírito maligno. Então, pensa que é filho, mas continua escravo. Eu venho na igreja, pastor, eu levanto as mãos na adoração. Como é bom, pastor, estar na igreja. Atendemos uma moça uma vez que vinha toda semana no culto de libertação. Toda semana ela ficava endemoniada. Deu trabalho. Levou alguns meses. Mas Deus é bom porque Deus dá discernimento. Até entendermos que ela continuava nas mesmas práticas. Ela vinha, lembra ali? Como vem a infiltração, Mateus 12, ela vinha, a gente ficava ali, expulsava, limpava, saía da igreja limpinha, bonitinha, aí o que acontecia? Ia para onde? Para as mesmas práticas. Ela voltava
no final de semana, fazia todas aquelas práticas erradas, os pecados, cometia toda aquela sujeira, se alimentava daquela sujeira. O que acontecia na outra semana, quando ela vinha no culto? A mesma coisa. Isso foi por 4 meses. Até que o pastor deu um basta e falou: nós não vamos mais te atender. Ou você muda a tua vida, você rompe com o teu relacionamento de pecado, porque senão não vai adiantar. Pensa, ela fez aquilo como uma orientação. É uma bênção hoje, está na igreja, serve a Deus, líder na igreja, mas ela entendeu que ela tinha que passar por esse processo, ela teve que se posicionar. Você tem que se posicionar. Não dá, o pastor João leu aqui com muita autoridade, não dá para servir a 2 senhores. E eu não estou falando de dinheiro, também pode ser de dinheiro, mas não dá para servir a 2 senhores. Não dá para estar na igreja na quarta, no domingo, e na segunda e na terça eu cometo todo tipo de pecado. Na quarta eu venho na igreja, quinta, sexta e sábado eu cometo todo tipo de pecado e achar que não vai ter consequências sobre a minha vida. Mas domingo eu estou na igreja. É lógico que você tem que vir para a igreja, aqui é um hospital. Mas você tem que chegar, pode chegar ferido, machucado, mas você tem que sair daqui curado, liberto, restaurado, para não viver mais aprisionado dentro do pecado. É para isso que a igreja serve, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, crente que ama a escravidão, tem gente que ama a escravidão. Se porém o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher, os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante o juiz. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Um hebreu, ele podia ser escravo 6 anos. Se ele já fosse casado, quando ele se tornou escravo, quando ele, depois no 7º ano que ele tinha o direito de sair livre, ele podia levar a mulher dele e os filhos dele. Ele já era casado quando se tornou escravo. Mas, porém, se ele não era casado, e depois ele se casa durante os 7 anos, dos 6 anos que ele está servindo na casa do seu senhor como escravo, e chega no final, ele tem o direito de ter a liberdade, e ele decide, por amor ao seu senhor, por amor à sua família, à sua esposa, porque ele casou lá, pelos seus filhos, que ficariam como escravos, porque nasceram no tempo da escravidão, ele tinha que ir diante do juiz, ele tinha que dizer que ele queria continuar como escravo daquele senhor. Eles furavam a orelha dele com a sovela, colocavam aqui, para que ele fosse identificado como um escravo permanente, ou seja, para o resto da vida dele ele seria escravo. Crente que ama a escravidão, tem crente que ama a escravidão, gente. Tem homens e mulheres que gostam de se lambuzar com o pecado, gostam de viver na lama, da sujeira, do pecado. Crente que ama a escravidão. A gente é escravo de Jesus, a gente decide ser escravo do nosso Senhor. Só que a escravidão de Jesus é diferente. A do diabo é para matar, roubar e destruir, para te levar para dentro de calabouço, para te ferir, para te machucar, para te humilhar, para te envergonhar. Quando eu decido ser escravo do meu Senhor Jesus Cristo, Ele usa as nossas vidas para abençoar outras pessoas. A escravidão que nós dizemos, eu me torno o doulos aqui, eu me torno escravo de Jesus. Eu decido permanecer com Jesus. Eu estou dizendo que eu quero viver para a honra, glória e louvor do meu Deus. Essa é a verdade, ao meu respeito e ao teu respeito. Mas existem pessoas que amam a escravidão. O povo ficou 400 anos escravo. Eles não sabiam lutar. Foram, no mínimo, naquela época, como tinha muita guerra, vamos fazer uma conta rápida, 40, 50 anos, talvez, cada geração, 400 anos, então nós estamos falando no mínimo 10 gerações que ficaram escravos no Egito. O povo só sabia ser escravo, eles não sabiam o que era liberdade, eles não sabiam viver livres, porque eles ficaram 400 anos, ou seja, 10 gerações. Daí agora imagina os teus filhos, os teus netos, bisnetos, para frente da tua vida depois de você, 10 gerações vivendo dentro de um calabouço, vivendo dentro da escravidão. Muitas pessoas decidem viver dentro da escravidão. E aí elas continuam sofrendo. Passa-se 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e a pessoa continua vivendo dentro de um calabouço da alma, vivendo dentro da escuridão. Pare de viver na escuridão. Crentes servos do pecado. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem?
Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva o quê? A justiça, Romanos 6,16. Quantas pessoas são escravos do alcoolismo? Talvez dentro da tua família. Eu sei porque eu vivi isso, eu fui escravo há alguns anos do alcoolismo. Eu não conseguia ficar um dia sem beber, eu bebia todos os dias, nos dias par, nos dias ímpar. Todos os dias eu bebia, nos 7 dias da semana eu tinha que beber. E não é beber de tomar um golinho e chegar em casa simplesmente alegre. Eu tinha que chegar todos os dias alcoolizado, todos os dias fora de mim, para conseguir suportar a dor que eu carregava dentro da minha alma. Então eu buscava refúgio no alcoolismo e eu bebia todos os dias. Isso foi pelo menos 4 ou 5 anos da minha vida. Uma parte da minha juventude eu passei buscando solução para a minha vida dentro do alcoolismo. O fumo, vícios, corrupção, orgulho, fornicação, apostasia, pornografia, adultério, explosões, vingança, falta de perdão, pecado secreto, avareza, rebeldia. Quantas coisas? Quantas coisas? Então, se a gente está vivendo dentro disso daqui, eu não posso dizer que eu sou livre. Se eu tenho problema com o alcoolismo, eu não posso dizer que eu sou livre. Se eu tenho problema com o fumo, como é que eu vou dizer que eu sou livre se um cigarro me domina? Ou outro tipo de cigarro, ou outra droga. Corrupção, se eu me envolvo com corrupção, eu não posso dizer que eu sou livre. Se eu sou um homem orgulhoso, que eu tenho dificuldade de perdoar, eu não posso dizer que eu sou livre. Se eu estou preso na fornicação, na pornografia, eu não posso dizer que eu sou livre. Se eu estou preso na apostasia, abandonei a fé, no adultério, se eu sou um homem que toda hora explode, como é que eu vou dizer que eu sou controlado pelo Espírito Santo, se o fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio? E se eu sou uma pessoa que toda hora, qualquer coisa, eu começo, parece uma panela de pressão que toda hora quer explodir. Vingança, ele vai me pagar. Ah, mas ele vai, ela então, se prepare. Vingança, falta de perdão, pecado oculto, secreto, avareza, rebeldia. A gente poderia falar de muitas coisas. Alguns não querem ser libertos. Seu parente fora levado prisioneiro. Defendem e amenizam a culpa dos raptores. Já viu isso? Defendem. Passam até a gostar, não. Já viu alguém falar assim, os crentes pintam o diabo muito ruim, ele não é tão ruim. Alguém já ouviu isso, gente? Eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram. Não é tão ruim assim não, pastor. Não, ele não é tão ruim. Ele é pior do que você imagina. Ele é um ser cruel, perverso, maligno. Ele não tem empatia por você. Se ele pudesse, ele passava por cima de você como um trator. Ele é cruel. Um ser maligno. Então defendem e amenizam a culpa dos raptores. Vítimas de sequestro, de campos de concentração, de prisão domiciliar, de violência doméstica ou de pais abusadores. Ficam presos naquilo, não se levantam, não têm força, olham para aquilo, é uma ignorância doméstica, é uma violência doméstica. Pais que são abusadores, aqui são abusos emocionais, espirituais e até mesmo abuso físico. Muitas pessoas passaram por isso aqui. E não tinham voz. Pessoas, o que o diabo mais gosta? Da pessoa que não tem voz, que não consegue falar. Sabe quando é que a gente começa um processo de cura na nossa vida? Quando nós damos nome à nossa dor. A minha dor, pastor, é isso, é essa humilhação aqui. Essa é a minha dor que tem me incomodado, que tem me carregado para dentro desse lugar, que eu sou sequestrado, meus pensamentos, a minha vontade, os meus desejos, volta e meia voltam. Pior, muitas vezes aquilo que nós mais odiamos, nós acabamos nos tornando semelhantes. Aquilo que a gente odiava nos nossos pais, ou nas pessoas que nos machucaram, que nos feriam, daqui a pouco a gente está ferindo as pessoas da mesma maneira. Isso é um assunto para uma outra semana. Eu poderia contar o meu testemunho para vocês sobre isso. Vítimas de sequestro, de campos de concentração, já falei. Quadros caracterizados por relações de poder físico, ameaças de morte, dano físico ou patrimonial, abuso psicológico, intimidação por tempo prolongado. São quadros que vão se repetindo. São quadros que são cíclicos na nossa vida. Volta e meia estão acontecendo. E a gente às vezes não consegue sair desse cativeiro sozinho. Mesmo que a porta esteja aberta e a gente diga, vem para fora. Não, pastor, eu não consigo sair. Pode sair, a porta está aberta. Jesus já abriu a porta, saia. Não, eu não consigo sair desse lugar. Erroneamente pensa que a única chance de sobrevivência é obedecer e aprender a amar o cativeiro.
é meu cavalo, é meu aparelho, está aqui, eu estou aqui com ela, não vou sair, ela é minha, ele é meu, eu mato, eu arrebento com a vida deles, eu destruo essa família. Essas são as falas de Satanás. Erroneamente a pessoa pensa que a única chance para ela continuar sobrevivendo é melhor ela aceitar aquele jugo de escravidão sobre a vida dela. Isso é uma mentira. O prisioneiro passa a crer que o raptor é seu amigo, que não o matará, e ambos podem se ajudar a sair da encrenca. Gente, ele nunca vai te tirar dali. Quando o diabo dá alguma coisa para alguém, a cobrança que vem é muito alta. Se você teve envolvimento com qualquer tipo de ocultismo, você sabe do que eu estou falando. Quem já se envolveu sabe que o preço que é cobrado é um preço alto, e cada vez vai ficando mais alto. E cada vez vai ficando mais difícil para a pessoa. Então o prisioneiro passa a achar que ele vai ser amigo e que eles vão se ajudar. São coniventes e afetuosos com os opressores. E qualquer pessoa que tenta resgatá-los não é considerado como um aliado, mas como um adversário. Já aconteceu isso? Já aconteceu. A pessoa acha que a gente passa a ser, a gente quer ajudar. E a gente se coloca num lugar onde ele olha para mim, olha para vocês, não, mas quem é você? Não, eu não quero ser resgatado. Está muito bom assim. Ele passa a achar que aquele que raptou é o aliado dele, que você é o inimigo dele. Por isso ele está dentro de um cativeiro. Por fim, como impedir uma libertação? Como que a gente impede uma libertação? Falta com a verdade. Gente, isso aqui é primordial, faltar com a verdade. Mentiras abertas e verdades escondidas. Contam mentiras abertas, as mentiras ficam claras, mas as verdades ficam escondidas. Falta de arrependimento, isso aqui vai impedir uma libertação, vai inviabilizar. Falta de reação, indolência espiritual, fracasso em romper com o ocultismo. Pessoas que saem e voltam para as mesmas práticas. Falta de se desprender totalmente da iniquidade, abandonar totalmente aquele pecado, aquele vício oculto. Quando o problema é de origem natural ou orgânica. Às vezes as pessoas nos procuram, pastor, eu estou com um problema. Tem diagnóstico médico? Tem, então temos que tratar. Pode ser espiritual? Pode, mas também pode ser orgânico. Não tem diagnóstico? Vamos tratar como algo espiritual. Então, fracasso em romper com o ocultismo, quando o problema é de origem natural e orgânica, quando a questão não é a libertação, mas reeducação, entenda. A libertação, as orações, a renúncia é uma parte, mas o que vem depois é muito maior e mais importante, porque é a reeducação. Lembra? Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, agora eu não roubo mais. Eu enganava, agora eu não engano mais. Eu adulterava e agora eu não adultero mais. Isso chama-se reeducação. Eu me afasto daquilo e agora eu começo a viver uma vida na plenitude de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão e dar abertura de prisão aos presos. Eu quero que você feche teus olhos por um minuto. Todos de olhos fechados. Comece a pensar agora na tua vida, tudo isso que você ouviu aqui nessa noite. Comece agora, olhe para dentro de você. Esse momento, Deus está te dando uma oportunidade, feche teus olhos. Deus está te dando uma oportunidade para você olhar para dentro da tua alma agora. Para você olhar para dentro das escuridões da tua alma. Olhe agora para dentro, talvez, de cativeiros que você esteja vivendo. Talvez você esteja dentro de prisões, jaulas espirituais, onde você não consegue ver uma luz, não consegue ver uma saída. Talvez você esteja cercado por pessoas que te levam para baixo, que te trazem oportunidade de viver nessa vida de iniquidade, de pecado, de estar fazendo todo tipo de alianças espirituais com as trevas. O que Deus está te propondo nessa noite, meu irmão, é liberdade. Liberdade, Cristo te libertou. Você não precisa mais viver escravo do pecado, você não precisa mais viver dentro de uma cadeia, você não precisa mais viver algemado, você não precisa mais viver uma vida sem esperança, angustiado, aflito,
porque você olha para o teu redor, só vê parede, só vê grade. Você não consegue olhar e ver algo novo. Você não consegue ter esperança. Mas o Deus de toda a esperança, o Deus que enviou Jesus, está neste lugar. O próprio Jesus está neste lugar. E Ele está dizendo nessa noite para mim e para você: essa palavra pode se cumprir na tua vida. Ele enviou-me. Jesus está falando dele. Ele está dizendo: eu vim para trazer liberdade. Você não precisa mais ficar preso. Você não precisa mais ficar algemado. Você não precisa mais ficar dentro de um calabouço. Você não precisa mais ficar dentro de um buraco, dentro de uma escuridão. Não, Jesus está dizendo: saia desse ambiente, saia desse lugar, dê passos de fé, para que você possa romper. O que vem viabilizar, pastor? O medo. Às vezes você está aí no teu lugar e está dizendo: mas se eu levantar a mão, pastor, e se eu estiver aqui lá na frente? Isso me traz medo e insegurança. O que as pessoas vão pensar a meu respeito? Meus irmãos, eu não estou nem aí porque vão pensar a meu respeito. Eu me preocupo é o que Deus está pensando a meu respeito. Você tem que se preocupar é o que Deus quer fazer na tua obra. O Espírito de Deus quer te libertar. Não se preocupe com o que as pessoas estão do teu lado. Diga para Deus: eu quero essa libertação. Eu não aguento mais, Deus. Tira essa máscara, rasga o teu coração nessa noite, meu irmão. Diga: Deus, eu não aguento mais. Eu preciso da vitória do Senhor. Eu preciso que o Senhor abra agora essas prisões, essas algemas caiam das minhas mãos, caiam dos meus pés, essas correntes que me prendem, que me seguram nesse lugar. Que toda corrente agora, Pai, em nome de Jesus, toda corrente que tenta segurar os teus filhos nesse lugar agora, que sejam quebradas em nome de Jesus. Toda corrente de mentira, de sofisma, de engano agora, Espírito Santo de Deus, vai sobre essa nave agora, vai nas casas que estão nos assistindo, Senhor, e traz liberdade agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos estar adorando. Enquanto nós estivermos adorando, todos os olhos fechados, saia do teu lugar, venha aqui na frente, é do altar, meu irmão. Corra para o altar, venha dizer onde está doendo, venha dizer para Deus qual é o teu cativeiro, mas venha dizer e se posicionar e dizer: Deus, eu não quero mais viver preso, eu não quero mais ficar algemado, porque nós vamos orar por você, os pastores vão orar por você, os intercessores vão orar com você. Nós vamos nos unir em fé aqui nessa noite, para que todo o cativeiro espiritual na tua vida vai ser quebrado no poder do nome de Jesus. Dá para cantar? Dá para cantar essa música? Há poder no nome de Jesus. Há poder. Enquanto você estiver cantando, meu, saia do teu lugar. Há poder, creia. Esse poder está aqui, está sendo liberado. Saia do teu lugar, venha aqui no altar, venha trazer agora. Essa noite é noite de libertação, é noite de transformação. Não fique inerente à presença de Deus. Venha para cá, venha para o altar, venha dizer para Deus: a corrente que estava te prendendo agora vai ser quebrada pelo poder do nome de Jesus. Ele está aqui para quebrar todas as algemas, para quebrar todas as correntes que te prendiam. Saia do teu lugar, venha aqui na frente. Há poder no nome poderoso de Jesus. Há poder para libertar, para transformar, para curar agora em nome de Jesus. Venha bem para frente, dê mais um passo aqui para frente, todos vocês. Tem gente ainda no corredor, venha para frente, para que todos possam chegar aqui. Nós vamos ministrar na vida de vocês, nós vamos liberar uma palavra, mas você vai participar junto, meu irmão. Você vai dizer e vai mandar embora todo pecado oculto, todo pecado secreto, toda corrente agora vai ser quebrada e você vai concordar e vai dizer isso no mundo espiritual. Cadeias quebrar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está aqui e o Senhor está quebrando agora. Cadeias estão sendo agora quebradas. Tronos e principados na vida dos teus filhos estão sendo desfeitos agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pai, toda mentira agora, toda opressão, todo cativeiro espiritual, emocional, físico agora, Pai, todo espírito de enfermidade, eu dou uma ordem agora. Todo espírito de enfermidade que tem trazido doenças para o teu povo, em nome de Jesus, todo espírito agora de enfermidade, sai agora em nome de Jesus.
toda doença nos ossos, no sangue, da corrente sanguínea agora, toda célula cancerígena agora, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade oculto nessa vida, escondido agora, nós te damos uma ordem, em nome de Jesus, sai agora, sai dessa vida em nome de Jesus. Pai, todo espírito de adultério, espírito de engano agora, espírito de sensualidade, de encantamento, de sedução, nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, saia dessas vidas, toda prisão, toda algema agora, todo grilhão está sendo quebrado, esmagado agora, pelo poder do nome de Jesus. Ele está aqui nesse lugar, Pai, nós não podemos sentir e ouvir a Tua presença aqui nesse lugar, quebrando algemas, quebrando grilhões, quebrando correntes agora, Espírito Santo de Deus, quebra as correntes agora, Pai, em nome de Jesus, no coração, na alma, na mente, Pai, em nome de Jesus. Que todo espírito contrário ao Espírito de Deus neste lugar, nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, saia desse lugar, saia dessas vidas, em nome de Jesus. Todo espírito de mentira, espírito de engano, espírito de orgulho, toda falta de perdão agora, nós damos uma ordem agora, toda falta de perdão agora, em nome de Jesus, nós mandamos embora agora todo orgulho, toda soberba, toda vaidade agora, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Pai, abençoa os Teus filhos, Pai. Pai, nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos na manifestação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, Pai. Pai, o que foi pregado, anunciado aqui é a chegada do Teu reino. Então venha o Teu reino, venha o Teu reino, Jesus. Venha o Teu reino sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Traz liberdade, Senhor, sobre a vida. Todos os que estavam cativos agora estão sendo libertos pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém, amém.